do autoconhecimento, autoconfiança e autogestão, certo? E quando a gente traz essa questão do auto, da palavra A-U-T-O, auto, a gente traz a ideia de olhar para onde? Para si, para nós mesmas. E qual é o objeto que nós temos sempre à mão para olhar para nós mesmas? O espelho. Vocês estão espertos, hein, gente? Está aqui o nosso espelho. Só que muitas vezes, quando a gente chega diante do espelho, a gente se incomoda com aquilo que a gente vê. Porque nós estamos olhando somente para nós mesmas. E aí está o nosso grande mal. Porque se a gente ficar olhando só para nós mesmas, talvez a gente não veja a nossa real imagem. Por isso que o nosso convite hoje para você é invista no alto. No alto, A-L-T-O. Sabe por quê? Porque a voz de Deus diz que você é filha amada, e Ele é o seu Criador. Ele define a sua imagem, a sua identidade e o seu valor. Só que viver nessa imagem, a gente precisa de investimento. E eu queria trazer para vocês, porque no dicionário a palavra investir, ela tem várias conotações. Mas aqui eu quero reforçar algumas delas, que é o seguinte: atirar-se com ímpeto. Sabe aquela pessoa que quando você dá uma missão, ela faz tudo para realizar aquela missão? É isso, ela está investindo tudo que ela pode para resolver aquela questão, para fazer aquilo que você pediu para ela. Aplicar, empregar, se empossar, tomar para si a responsabilidade. Isso é investir. Muitas vezes nós somos permeadas por vários valores, por várias verdades, pela nossa cultura. E às vezes a gente está gastando todo o nosso tempo, toda a nossa força, todo o nosso intelecto, toda a nossa emoção, investindo nessas coisas. Mas será que é aí mesmo que nós precisamos investir? Hoje eu quero te propor uma conversa. E nessa conversa, a gente vai descobrir, primeiro, em que nós estamos investindo. E segundo, em que nós realmente precisamos investir. Amém? Estão prontas? Então, peguem, por favor, a sua Bíblia e abra comigo em Colossenses 3. E nós vamos ler dos versículos 1 a 17. E mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai retomar esses versículos vez ou outra. E se você gosta de anotar, e a gente sempre recomenda que você anote, pegue seu papel, sua caneta, porque o Espírito Santo quer falar muitas coisas ao seu coração hoje, tá bom? Colossenses 3, nós vamos ler do 1 ao 17. Todo mundo abriu? Colossenses 3, de 1 a 17. Amém? Então vamos lá. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestadas com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram
no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam umas para as outras, visto que vocês já se despiram da velha mulher com as suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de quem? Do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e circunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como mulheres escolhidas de Deus, santas e amadas, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se umas às outras e perdoem as queixas que tiverem umas contra as outras. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamadas a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidas. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se umas às outras com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Queridas, uma coisa que me chama a atenção, porque a primeira frase desse texto diz assim: portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo. O que uma pessoa precisa para ressuscitar? O quê? Morrer. Para você ser ressuscitado, você precisa morrer. Então aqui nós podemos partir de uma verdade absoluta. Todas nós nascemos mortas. Todas nós nascemos mortas. Mortas espiritualmente. Porque lá no jardim do Éden, o pecado nos separou de Deus. Deturpou a nossa identidade. Sujou a nossa imagem. Nos tirou o propósito, a razão de viver. Andávamos perdidas, sem rumo. Buscando satisfazer as necessidades a todo custo. Passando em cima de todas as pessoas, espalhando morte também por onde andávamos. Mas o nosso Deus, que é gracioso, Ele enviou Jesus Cristo. E Ele enviou Jesus Cristo para te dar vida. Para te dar vida. Ele pode te ressuscitar, Ele pode restaurar a sua identidade, Ele pode te dar um significado, Ele partilha, Ele reparte com você o propósito da família e Ele te coloca novamente na estrada, em direção ao alto, em direção ao céu, porque é de lá que você veio. Então hoje nós precisamos olhar para o espelho e reparar se a nossa imagem realmente está refletindo a imagem do nosso Criador. Se realmente estamos investindo corretamente no nosso emocional, no nosso físico e no nosso espiritual. Então, eu quero te perguntar, como que nós podemos viver ou alcançar essa imagem perfeita do nosso Criador? Como que a gente pode refletir essa imagem, então, com perfeição? Em primeiro lugar, nós precisamos procurar e manter o investimento certo. Você precisa procurar e manter o investimento certo. O texto continua dizendo assim: procure as coisas que são do alto. E essa palavra aqui, procure, gente, poderia ser entendida como um investimento mesmo. A
Aplique-se às coisas que são do alto. Seja diligente nas coisas que são do alto. Empregue toda a sua força, o seu tempo, o seu emocional, tudo que você é, nas coisas que são do alto. Tome posse das coisas que são do alto. Sabe por quê? Porque nós somos chamadas a viver em um mundo de morte. Quando nós olhamos para o nosso redor, o que nós vemos? Pessoas vazias, sem propósito, sem destino, buscando satisfazer as suas necessidades acima de todas as coisas. Nós vivemos numa cultura egoísta, numa cultura hedonista, aonde eu estou no centro de tudo e tudo gira ao meu redor. Então, nós precisamos investir as nossas vidas, o tempo, o recurso, nas coisas que nos cabem e não nas coisas apenas que estão à nossa disposição. E esse procurar, essa diligência, esse investimento é muito mais, gente, do que buscar apenas por buscar, por encontrar. Não, é um procurar, é um investir com o objetivo de possuir. Eu vou encontrar e aquilo vai ser meu. Eu vou me revestir e eu vou viver diante dessa posse. Então eu queria que você entendesse que não dá hoje para você sair daqui viva fingindo de morta. Entenderam? Não dá para a gente sair daqui viva, ressurgindo com Cristo e chegar ali fora fingir de morta. E o que é esse fingir de morta? É porque muitas vezes a gente ouve a palavra, a gente vem, a gente procura estar no ambiente da igreja, mas a gente não leva em prática aquilo que a gente ouve. A gente não é diligente, disciplinada em vivenciar essas coisas. Então entenda que o único investimento que realmente vale a pena e que tem a garantia de um resultado positivo é o investimento que Jesus fez na sua vida, quando Ele morreu na cruz e limpou a sua vida de todo o pecado. Esse é o único investimento que vale a pena. Então, quando você estiver diante do mundo, nos relacionamentos, no seu trabalho, nos ambientes que você vive, que você está olhando e só tem morte, procure aquilo que traz vida. Procure, seja diligente, aguce o seu olhar em investir nas coisas que são do alto. Porque você foi feita à imagem e semelhança do seu Criador. E o seu Criador é Deus. E Ele é a fonte de toda a vida. E cá entre nós, uma coisa que a mulher sabe fazer é achar. Não é? Ou é só lá em casa? Que alguém chega assim: mãe, não estou achando meu tênis. Filho, abre a porta do guarda-roupa. Está aí, debaixo da gaveta. Aí vai, você ouve a porta do guarda-roupa, pá. Mãe, não estou achando, não está aqui. Aí você chega lá, filho, aqui, ó. Ó, verdade. A gente é mestre para achar as coisas. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres aqui que entram nos bazares, na nossa Pip Store aqui, né, as meninas, e elas acham roupas que eu fico assim, gente, isso não estava lá não. Eu fui lá a semana inteira e não vi isso. Onde você achou? Uai, estava lá. A gente acha promoção no supermercado à distância. A gente sabe achar as coisas. Sabe por quê? Porque Deus nos fez para gerar vida. Ele nos fez com a habilidade de olhar por ambiente, destacar aquilo que é do alto e multiplicar isso. Então, Deus hoje está dizendo para você, filha, diante deste mundo perdido, diante de tanta morte, se empenhe, invista, procure em achar as coisas que são do alto, se empenhe em me encontrar, invista em mim, pois você encontrará quando você buscar de todo o coração.
E você não só encontrará, como você vai repartir aquilo que você encontra. Vocês já receberam no grupo da família alguém assim, gente, está com promoção no supermercado, a carne está tanto, corre, eu estou aqui, vocês querem que compre? Vocês já receberam isso? Alguma amiga que chegou numa loja, comprou, eu comprei esse vestido, está na promoção, vem para cá. A gente, quando acha coisa que é boa, a gente reparte, a gente multiplica. E por isso que a gente precisa ser diligente em achar. Por isso que nós precisamos entender hoje que nós não estamos mais mortas para o mundo. E por isso nós também não podemos nos conduzir segundo os interesses desse mundo, segundo os valores desse mundo, segundo essa cultura que está aqui, porque isso não nos pertence. Não dá para gastar tempo, e aqui é gastar mesmo, no sentido de perda. Nessas coisas. Não dá. Nós precisamos sim procurar as roupas, os acessórios que nos façam refletir a imagem certa, a imagem perfeita, aquela pela qual você foi criada, e ela é de vida e não de morte. Mas o versículo 2 vai dizer que a gente também precisa manter. Olha o que o texto diz. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quem aqui que ganhou a coloração, pessoal? Quem que ganhou? Sua irmã? Pensa só, qual que é o nome da sua irmã? Luciana. A Luciana ganhou a coloração, pessoal. A Letícia vai vir aqui, ela vai fazer. E ela, gente, vai sair super mega empolgada. Vai correndo aqui para Marisa na Augusto de Lima. Vai comprar umas 4 peças de acordo com a paleta que ela descobriu que ela tem. E ela vai usar todo final de semana aquelas peças que ela comprou. Certo? Eu faria isso, com certeza. Aí ela vai, usa, acabou o mês. Ela fala, não vou repetir, então eu vou pegar aquela minha roupa antiga. E ela veste. Aí depois ela cansou da roupa, ela veste outra roupa. De repente, ela não está mais usando a paleta que ela descobriu. E aí a imagem dela, que tinha refletido algo diferente, voltou a ser normal. A empolgação passou. É igualzinho as meninas que fazem, ou que fizeram. Vou falar que fizeram, né, gente? Não, deixa eu ver como que eu vou falar isso. Vou falar assim, outras meninas que fazem oficina de skincare, né? Ou vai lá na oficina de alimentação, vai lá na oficina, deixa eu ver, de... Qual outro que a gente teve, gente? Limpeza de pele, skincare, mesa posta, vai lá, aí se empolga. Sai daqui, vai correndo lá para as lojas rede, compra tudo que é produto de limpeza de pele. Vai lá na alimentação, vai para o sacolão, compra um monte de verdura, né? Vai na oficina de corpo lá e se matricula na academia. Dali a um mês, os cremes estão tudo empoeirado, lá no fundo do armário. A academia, você chega, o cara pergunta, você quer fazer sua matrícula? Você fica assim, uai. As frutas, vixe, já foram políticos, já estragou, ficou lá. Por quê? Porque não estamos investindo. Porque nos acostumamos a deixar as coisas para lá. Só que as coisas do alto, nós não podemos negligenciar. Nós não podemos esquecer. Então, nós precisamos cuidar da nossa imagem, nós precisamos cuidar daquilo que Cristo já nos deu. Por isso que investir, querida, precisa ser no alto. E precisa demandar sua força, porque não é fácil. Não é fácil você ser cancelada nas redes sociais por uma postura diferente que você tem. Não é fácil você perder amigos. Não é fácil você viver nesse mundo e nadar contra a maré. Não é fácil. Por isso que nós precisamos de ter disciplina, diligência, manter, cultivar. E cultivar o quê, gente? O nosso pensamento.
Nós aqui na PIB temos uma frase, quem me ajuda? Padrão de pensamento modela e o comportamento traz habitação espiritual. Nós precisamos manter a nossa mente nas coisas do alto. Cultivar aquilo que nós olhamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sentamos nas mesas para conversar e refletir se essas coisas são realmente do alto. Por isso que nós precisamos de intencionalidade no nosso relacionamento com o nosso Criador. Jesus Cristo precisa dominar o nosso pensamento e preencher a nossa alma. Os nossos pés devem sim estar aqui na terra, mas a nossa mente, os nossos sonhos, a nossa esperança, têm que estar no céu. Nós precisamos assumir uma postura de romper com esses valores que não refletem Cristo. Nós precisamos ter uma vida que dignifique a Deus. E o texto diz aqui, gente, que depois que nós ressurgimos com Cristo, a nossa vida passa a estar escondida nele. Sabe por quê? Porque a partir desse momento nós temos segurança e plena satisfação no nosso Pai, no nosso Criador. Então, a nossa esfera de vida, ela não é mais terrena. Nós nascemos do alto, vivemos o alto e vamos para o alto. Nós nascemos do alto, nós vivemos aqui o alto e nós vamos para o alto. Esse é o propósito para você. Isso significa que a gente tem que mudar o nosso ser, mudar a nossa imagem. A gente tem que chegar para o espelho e parar de olhar para si, porque não é em mim, é nele, é por ele. Mas isso não quer dizer que nós seremos irresponsáveis com as coisas da terra. Mas sim que os nossos motivos, a nossa esperança, a nossa força virá do céu. Ok? Então nós precisamos procurar e manter o investimento certo para nós. E esse investimento é na imagem que Deus tem sobre nós. Em segundo lugar, nós precisamos viver a transformação. Em primeiro, você procura, mantém o investimento certo. Em segundo lugar, você vive a transformação. Leia comigo o texto novamente, dos versículos 5 ao 9. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, mentira. Porque vocês já se despiram da velha mulher com as suas práticas. Eu consigo ver todos esses pecados aqui na nossa sociedade hoje. Vocês conseguem ver também? E, gente, sinceramente, não dá para esperar outra coisa. Porque quem governa essa sociedade já está morto, condenado. E ele só vai refletir morte. Então, não dá, realmente, para esperar algo diferente disso. Porque Satanás, ele rejeitou a vida. E ele rejeitou a vida, gente, quando ele ainda estava no céu. Com Deus, face a face. Então, todos esses pecados, eles geram morte e refletem corações que estão mortos, refletem uma imagem deturpada. É como se a gente viesse olhar para o espelho e ele tivesse totalmente sujo ou embaçado. Não dá para a gente se ver verdadeiramente aquilo que nós somos. Esses pecados, eles denigrem a imagem de Cristo. Eles tiram de nós a força, o propósito, o vigor. Eles nos sugam. Então nós precisamos
tirar isso do nosso meio. O texto diz: vocês já se despiram do velho homem. E se despir, gente, é tirar realmente essas roupas, esses trapos de imundície. Nós precisamos tirar isso, porque isso tem distorcido a identidade da mulher na terra. Satanás, ele é muito esperto, ele é astuto, e ele tem colocado permanentemente esses trapos de imundícia ao nosso redor, para que seja mais fácil a gente achar isso, do que realmente a vida. Então nós precisamos observar esses pecados, esses trapos, e entender que muitas vezes, presta atenção no que eu vou falar, esses trapos são resultado do autoconhecimento, da autoconfiança, da autogestão. Porque isso é resultado da idolatria. É resultado da idolatria. E a idolatria é um pecado que gera a ira, a maledicência, a mentira, a imoralidade sexual e todos esses trapos de imundícia que nós lemos aí antes. Nós precisamos nos atentar. Sabe por quê? Porque quando nós buscamos conhecer a nós mesmas, sem nos vermos lavadas pelo sangue de Cristo na cruz, o que nós encontramos é morte. E morte gera morte. Porque a palavra diz que sem Cristo, nós não somos nada. Se nós confiarmos apenas em nós mesmos, na nossa força, no nosso achismo, na nossa vontade, naquilo que a gente pensa sobre alguma coisa, sem reconhecer que o poder de Deus está na sua palavra, o que nós encontramos é apenas morte. Porque ela diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Porque quando nós buscamos gerir as nossas vidas, os nossos relacionamentos, os nossos ambientes, sem ouvir a voz do nosso Deus, que é o Deus do passado, do presente, do futuro, que é aquele que tem a vontade soberana sobre a vida, nós geramos apenas morte. Porque é Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então esses trapos, esses pecados, essas roupas velhas, elas revelam uma única motivação. Ao olhar para si mesma, você está tendo idolatria, hedonismo, colocando o seu eu acima de tudo, refletindo uma imagem de imoralidade, refletindo aí os nossos problemas sociais, refletindo falta de domínio próprio, falta de amor, e o resultado sempre será morte. Mas Cristo, o nosso Deus, Ele nos deu uma nova possibilidade. Ele tem uma beleza excepcional para revelar para você nessa noite. Ele nos dá hoje a opção de sermos completa e de pararmos diante do espelho e vermos a nossa imagem nitidamente. Perfeita, linda, maravilhosa. Sabe por quê? Porque Salmos 40 diz: Ele me tirou de um poço de destruição. Ele tirou do atoleiro da lama. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele me firmou num lugar seguro. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor. Ele nos limpou. Ele te limpou, querida. E Ele fez isso para que muitos vejam o quê? A sua imagem, o seu autoconhecimento, a sua autoconfiança, não, a imagem dEle. É para isso que Ele te limpou. Ele limpou a sua vida. E para isso, nós em terceiro lugar, precisamos refletir então, não mais a nossa imagem, mas a imagem do nosso Criador. Então, em primeiro lugar, você precisa procurar e manter um investimento certo, que é o investir no alto. Em segundo lugar, você tem que ser diligente, estar disposta a viver essa transformação. E em terceiro lugar, você precisa refletir a imagem do seu Criador.
Jesus nos deu a chance de viver novamente. Ele tirou esses trapos de imundícia e Ele tem hoje para você novas vestes que refletem a sua imagem perfeita. Leia comigo os versos 12 a 17. Portanto, e aí eu vou mudar um pouquinho. Como mulheres escolhidas de Deus, santas e amadas, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se umas às outras, perdoem as queixas, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Revistam-se do amor, da paz que Cristo faz irradiar no seu coração, porque vocês foram chamadas a viver em paz. Sejam gratas. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Hoje, o que Jesus está colocando aqui para você diante desse espelho é a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o suporte fraternal, o perdão, o amor, a paz, a gratidão. São essas vestes que o mundo precisa. Sabe por quê, gente? Pessoas vestidas de trapo de imundícia, você vai encontrar em qualquer lugar. Mas mulheres vestidas com a veste de Cristo, vai sair daqui. Vai sair daqui. Então nós precisamos mudar as nossas vestes. E precisamos com urgência. Porque o problema do nosso mundo hoje é porque muitas de nós estamos vivendo fingindo de mortas. Nós permanecemos com esses trapos de imundícia no nosso guarda-roupa. E volta e meia a gente volta lá e veste de novo. Não dá mais. Nós não precisamos usar mais essas vestes, ela não nos pertence mais. E por mais que seja, gente, confortável, né? Não é bom a gente usar aquela roupa velha, encardida. Ela está tão maleável, né? Te deixa tão confortável. Querido, o seu conforto é no céu. Aqui você não precisa de roupa confortável, aqui você precisa vestir uma armadura. Porque aqui nós estamos em guerra. E a nossa armadura é essa, é viver as vestes do nosso Deus, aquilo que Ele já nos deu. E não tem nem desculpa, gente, para você falar assim: Keila, mas eu não sei praticar a misericórdia, eu não sei praticar a longanimidade, a humildade, a mansidão, a paz, o amor. Gente, Deus deu Jesus Cristo, e Ele praticou tudo isso. Ele é o nosso maior exemplo, então não há justificativa. Não dá para cultivar, valorizar, investir nas coisas deste mundo. Para refletir a imagem do seu Criador, você precisa conhecê-lo. Porque Ele é a fonte dessas virtudes. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte para nós. E esse conhecer, ele não é teórico. Esse conhecer é relacionamento. Sabe por quê? Porque quanto mais nós estamos próximo do espelho. Nossa, gente, essa luz aqui tá boa, hein? Misericórdia. O que a gente vê? A gente vê tudo. Você consegue enxergar assim, ó, a ruguinha que está nascendo, o detalhezinho na roupa que está fora do lugar. Um espelho bom e uma iluminação boa revela tanta coisa. Os fotógrafos que o digam, né, Stephanie? Só que da mesma forma, quando você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, quando você está ali pertinho dEle, a santidade dEle revela também todos os trapos de imundícia que você está escondendo no seu guarda-roupa. Só que Ele não vai revelar para te massacrar, para te condenar. Não, Ele vai falar assim: filha, tira daí. Tira daí, porque eu tenho coisas melhores para você.
Tira daí porque eu posso te vestir novamente. Tira daí, não fique com isso perto de você, porque eu sou o santo e eu posso derramar essa santidade na sua vida, se você me conhecer, se você se relacionar comigo, se você andar perto. É isso que Ele nos convida a procurar. É a sua presença, é os seus valores, é aquilo que Ele ama, é aquilo que Ele se importa. Isso são as coisas do alto. Então, quando a gente olhar para o espelho, a gente não vai ficar olhando mais a nossa imagem. Nós vamos ver a imagem de Jesus Cristo. Nós vamos ver a imagem de Jesus Cristo, pois Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele vestiu todos os nossos trapos de imundícia e Ele jogou no mar do esquecimento e nos deu novas vestes. Então abra mão também, querida, de confiar em si mesma. Pare de confiar na sua capacidade, na sua força, no seu achismo. Porque é a voz do seu Criador que diz quem realmente você é. É a voz do seu Criador. Quando você está lá e você não se sente amada, Ele vai dizer, eu te amo. Quando você está lá e você se sente fraca, frágil, Ele vai falar assim, olha, leia a minha palavra, porque lá eu faço promessas para você e é elas que te darão segurança. Quando a gente se sente insegura, Ele vai falar, seja forte e corajosa, porque eu sou contigo. Então nós não precisamos confiar em nós mesmas. Nós precisamos confiar na palavra do nosso Deus, porque é nela que está a sua voz. É ali que está o nosso manual, o nosso direcionamento. É Ele quem diz quem você é. E você não se resume aos trapos antigos que você usava. Você se resume à filha amada que se despiu e que está se revestindo de novas vestes diante do seu Criador. Se você confiar em si mesmo, o resultado do investimento será apenas morte. Mas ao confiar na palavra do seu Deus, o resultado será a vitória. Sabe por quê? Porque a maior promessa que Ele nos deu é a vida eterna. Ele já te deu. Então nós já possuímos a vitória. Então, querida, fundamente a sua confiança nas promessas que vêm dEle. Na voz que é a dEle. E não somente isso. Viva no Espírito Santo. Toda a sua gestão de tempo, toda a sua gestão de relacionamento, tudo aquilo que você gerencia, você tem que gerenciar no poder que habita dentro de você, que é o Espírito Santo. Para que tudo o que fizermos, a gente venha refletir e ser conduzido pelo Espírito. Porque é Ele que produz em nós essa beleza indescritível. É o fruto dele que emana do nosso coração. Então, para você gerenciar os seus relacionamentos, ouça o Espírito Santo, porque é Ele que vai te dar mansidão, longanimidade, paciência, perseverança, amor. Vai te ensinar a suportar a outra. Quando você estiver no ambiente da sua casa e você tem que gerir algumas questões e até mesmo a logística da sua casa é pelo Espírito Santo. Porque é Ele que vai te ensinar a lavar, a passar, a cozinhar com alegria, porque tudo que você fizer vai ser para a glória de Deus. Então nós precisamos viver essa transformação e nos vestir dessas virtudes, porque Ele nos deu a vida. Eu quero chamar a banda aqui na frente. E eu quero reforçar, queridas, que nós estávamos mortas, mas não estamos mais. Cristo veio ao seu encontro para lhe dar a vida. E o que Ele quer é que quando você olhe no espelho, você veja a Ele. Ele quer que você veja sobre o seu corpo o seu sangue derramado na cruz. Ele quer que você reflita a imagem dele, porque foi para isso que você foi feita.
Então hoje você precisa procurar o investimento certo que vem do alto e manter esse investimento com diligência. Você precisa estar disposta a arrancar esses trapos de imundícia e a jogar fora. E a viver uma transformação verdadeira, vestindo as roupas e as virtudes de Cristo Jesus. E você precisa conhecer mais o seu Criador, confiar na sua palavra, viver por meio do seu Espírito para refletir a imagem do seu Deus. Então hoje, invista no alto. Conheça o seu Criador. Confie na palavra e viva no Espírito. Eu quero orar por você e eu gostaria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei quais têm sido as suas lutas, as suas dificuldades. Eu não sei se o seu guarda-roupa ainda está cheio de trapos de imundícia. Eu não sei se você realmente já recebeu a vida em Cristo. Mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. E Ele está de braços abertos para dizer: filha, às vezes a imagem que você está refletindo nesse mundo não está sendo a sua melhor versão. Não está sendo a imagem que eu sonhei. Não está sendo a imagem que eu criei. Mas hoje você tem a oportunidade de dizer: Pai, eu estava morta, mas eu quero essa vida. Eu quero a vida do Senhor. Eu quero as vestes do Senhor. Eu quero viver no Teu Espírito. Porque eu quero ser a minha melhor versão. Eu quero investir alto. Porque eu quero ser a imagem do Senhor na terra, para fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, que ainda estão mortas, vejam a vida e falem: eu também quero essa vida. Então, se hoje você quer abrir as portas do seu guarda-roupa e falar assim: vem, Deus, vem tirar tudo que não pertence ao Senhor e venha me revestir. Eu estou aqui tirando as minhas vestes diante de Ti, porque eu quero receber a Tua veste. Eu quero receber o Teu Espírito. Eu quero receber as Tuas virtudes. Eu quero que você se levante nesse momento e nós vamos orar juntas. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Pai, nós estamos assumindo um compromisso com o Senhor, de que somente a Tua voz nos importa, que somente o Senhor definirá a nossa identidade e o nosso valor. Senhor, nós estamos assumindo um compromisso que não vamos mais gastar o nosso tempo com as coisas desse mundo, com as coisas terrenas, porque nós entendemos que nós não somos mais deste lugar. Nós viemos do céu e nós iremos para o céu e nós refletiremos o céu aqui na terra enquanto nós vivermos. Então nos perdoa, Deus, de toda a imoralidade sexual, de todo pensamento egoísta, de toda a idolatria que há no nosso coração. Perdoa a ira, Deus, que às vezes nos move contra o nosso irmão. Perdoa a falta de perdão, Deus. Perdão pela falta de ousadia de romper com o Senhor. Perdão pela falta de integridade nos nossos relacionamentos. Perdão pela mentira que habita em nossos lábios. Perdão, Senhor, pela inveja. Perdão, Senhor, pela falta de amor por aqueles que estão ao meu redor e estão mortos. Ai, Espírito Santo, dê-nos agora as vestes de Jesus Cristo
e nos ensine a amar, e nos ensine a perdoar, e nos ensine, Senhor, a viver conforme o Teu querer e a Tua imagem. Que a gente não venha buscar o nosso conhecimento de nós mesmas, mas que nós possamos buscar o conhecimento do Deus verdadeiro, que é todo poderoso. Nos ajude a abrir mão, ó Deus, de termos a confiança em nós mesmas, e nos ensine a confiar na Tua palavra, porque ela é o poder para transformar, para restaurar, para salvar e libertar. E nos ajude, Deus, a parar de gerir as nossas vidas segundo o nosso querer. E nos ensine a gerenciar e a fazer tudo pelo poder do Santo Espírito que agora habita em nós. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.